Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí para nós aí, Edinaldo? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Como sempre, sim ou não? Enquanto o nosso Eterno não colocar na minha mente, no meu coração para me falar, na abertura do vídeo, igual antes, quantos livros, cartas, capítulos e versículos serão nossos temas, vai ser assim para a honra e glória do nosso Eterno, amém? But before we start, como sempre, sim ou não, fica o que para nós aqui, Edinaldo? Fica os nossos agradecimentos aqui sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E o que mais aí, Edinaldo? Para nós outrão aí. A vocês que estão só de passagem assim nos canalzão e nossos redão socialzão aí. Fica o que para vocês outrão aí também? Aquele convitão do The Great On Preachão bem grandão para que vocês se juntem-se a nós para a honra e glória do nosso Pai, amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E o que mais aí, Edinaldo? Para nós aí, ó. A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Edinaldo, meus irmãos? Preste atenção para a honra e glória do nosso Pai, amém? Que nós possamos estar nessa mesma comunhão, nessa mesma fé, jejum, oração, orando aí uns pelos outros aí para a honra e glória do nosso Pai, amém? Que nós possamos estar assim, ó, sóbrios e vigilantes, como diz a palavra do nosso Pai, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, que ele esteja repreende da nossa vida, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, que nós possamos estar assim, ó, firmes e fortes, jejum, oração, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lembra, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra, que a prática do pecado esteja repreendida da nossa vida, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E o que mais aí, Edinaldo? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que está fazendo o que, The Great On Preachão? Para nós outrão aí. Visualizando nossos vídeos, compartilhando. Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos, para a honra e glória do nosso Pai. A gratidão aqui sempre a todos vós, a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações aí, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada. A quem não tem o dom de pregar, receba o dom de compartilhar, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Por quê, Edinaldo? Porque você está participando da pregação do Evangelho do mesmo jeito, da mesma forma. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, compartilhando, para que nós possamos alcançar mais pessoas por aí afora, com o Evangelho eterno, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, em que The Great On Preaching, nós vamos continuar nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, na compartilhação, da examinação das Escrituronas sagradonas do nosso eternão. Amém? E o que mais aí, Edinaldo? Na compartilhação do Evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno, amém? Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos aqui também, sempre fica o nosso convite aqui bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós para a honra e glória do nosso Pai, amém? A você que ainda não é inscrito em nossos canais aí, nos nossos canais, fica aqui o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal aí, nos nossos canais, para a honra e glória do nosso Pai. Lembrando, do canal novo, Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full. Lá eu posto o vídeo inteirão para a honra e glória do nosso eternão. No Edinaldo Cassiano, The Preacher, lá eu posto o vídeo fatiado todos os dias aí, amém? Eu faço o tema e divido o tema e eu pastorei 5 dias aí, ó, postando 5 dias aí um tema. No canal Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full, lá eu posto o vídeo inteiraço, o tema inteiraço aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Se o tema der 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, bota tudo no pacote só assim, lá eu coloco tudo em lá para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, e o que mais aí? A você que ainda não é seguidor em qualquer uma das nossas redes sociais, fica também aqui o convite para você, para vocês, bota assim no plural e no singular, para que vocês se juntem-se a nós, siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí da Great On Preaching, meus irmãos? Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Nós iremos fazer a abertura do vídeo
em Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8, e nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8. Há muitos por aí afora que vai dizer assim, Edinaldo, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que você vai pegar isso aqui de Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8 em um tema que eu vou falar já já, mas sabe por quê? O que eu falo? Dom. Não é para querer ser melhor do que ninguém, mas dom é dom. E lembra, quando um versículo não se encaixa no tema, o que eu falo? Eu aviso antes. Isso aqui não tem nada a ver. Eu vou ler que é para ficar integral, mas aqui, pastors, é que nós vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. E por falar em inglês, e nós iremos fazer o quê? O fechamento em quê? A abertura em Apocalipse, capítulo 1, verso 7 ao 8, e o fechamento do vídeo em Apocalipse, capítulo 1, verso 7 ao 8. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. E o que mais? In English. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, você não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio. Eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full. Amém? Em qualquer uma das nossas redes sociais. Meus irmãos, petition, se estudando o nosso idioma já não é fácil, imagine another one. E para não perder o costume, aquele que o The Great Preacher fala sempre. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher. Uptime, good luck, God bless you. Amen? Petition, meu irmão. Para a glória do nosso Pai. Olha nos meus olhos aqui, ó. O Edinaldo, qual é o tema de hoje para nós aí? Qual é o tema de hoje aí? O tema de hoje é o milênio. O milênio. É isso mesmo. Meus irmãos, pastors, ore com o The Great Preacher. Curvemos nossas fronte e busquemos ao nosso eternão em oração. Vamos, ora conosco. Para a honra e glória do nosso Pai. Todos os pastores aí que seguem-nos aí, sejam todos bem-vindos aí, Deus abençoe a todos. E a vocês, pastores, que já chegou ao pleno conhecimento da verdade sobre os mandamentos do Eterno, principalmente a você que não tem nenhuma teologia, porque nós sabemos, e eu tenho um conhecimento disso muito bem, que há muitos pastores por aí afora, em denominações por aí afora, que não tem nenhuma teologia, não sabe nem o que significa teologia. Se já bateu na tua mente, no teu coração, e você chegou ao pleno conhecimento da verdade, abandona os lugares onde você está, porque o beneficiado só vai ser você mesmo. Amém? Meus irmãos, oremos. Grandioso Deus, nosso eternial, nosso Pai que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, eu te peço que neste exato momento, Pai, o homem desapareça, que o Espírito Santo, Pai, o teu Espírito Santo, permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humando para falar conosco. Pai, obrigado porque neste exato momento, todos nós aqui estamos reunidos em teu nome, em uma só fé, Pai. Talvez, Senhor, não possa ser na mesma comunhão, mas cada um com a sua fé e com a sua comunhão, mas nós nos encontramos reunidos, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Pai amado, eterno e justo, obrigado porque neste exato momento nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na tua santa e bendita presença, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, ouve-nos, Senhor, dos mais altos céus, da tua habitação, Senhor, no nosso clamor, a nossa súplica, as nossas orações. E eu te peço que o Senhor perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai.
Pai amado, eterno e justo, eu te peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, assim como o Senhor tirou, Pai, as escamas, Pai, dos olhos do servo, Pai, de Eliseu. Pai amado, eterno e justo, que os teus filhos, os meus irmãos, as tuas ovelhas, não sejam mais, Pai, ouvidas, Senhor, pelos filhos das trevas, sendo cego pelos filhos das trevas, Pai. Mundo fora, Senhor. E que tão breve, Pai, nós possamos estar com o Senhor na eternidade. Pai amado, eterno e justo, nós iremos falar sobre o milênio e também sobre o que vai acontecer após o milênio, Pai, que é uma grande tristeza e haverá choro e ranger de dente, Pai. Pai, que nenhum de nós aqui se perca, Senhor. Pai, somos teus filhos, somos fracos, somos errantes, Pai. Pecamos, Senhor, mas te peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai. Porque nós somos filhos do diabo, somos teus filhos, feitura tua, obra tua, criatura tua, criação tua, Pai. Somos teus filhos, Senhor. E tão breve, Pai, estaremos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai, dos teus altos céus, do teu santo trono. Pai amado, eterno e justo, nós te pedimos que essa prece, esta oração, esse clamor, vá assinada com letras de ouro, em nome do teu Cordeiro Santo, Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, há quem ore pouco e há quem ore muito. Eu gosto de orar muito. Cada um com sua fé, cada um com o seu jeito, cada um com o seu chamado. Olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. Lembra que as minhas pregações aqui mais é chamando a vocês, pastores, para o arrependimento. E todos os pastores que me seguem, o que eu falei antes, eu volto a dizer. Principalmente a você que não tem nenhuma teologia, não sabe nem o que significa teologia. É o teu bem mais precioso. E não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa, não é à toa que você me segue. Ou seja, né? No plural, não é à toa que vocês me seguem. Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos aqui, meus irmãos. Qual é o tema de hoje para nós aí, Edinaldo? O tema de hoje é o milênio. E nós iremos ver o que vai acontecer após o milênio. Após o milênio, haverá dois grupos. O grupo que vai estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. O primeiro grupo vai estar com o nosso Pai, que eu vou estar incluso, e vocês também vão estar inclusos, que nenhum de nós aqui se perca. O segundo grupo, após o milênio, só vai ser queimado, assado com o diabo e seus anjos. Desperta vocês, pastores. Desperta vocês. Desperta vocês. As ovelhas do nosso Pai. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai,
por que, John? Tá colocando isso aí? Sabe por quê? Aos olhos de muitos poderia não se encaixar. Mas lembra que eu falei? Quando não se encaixa, eu já aviso antes, mas aqui vai se encaixar. E já se encaixou perfeitamente. Por quê? Porque após o milênio, o mesmo que vai vir para nos buscar com todo poder e grande glória nas nuvens do céu, vai descer com todos os salvos. E aí todos os mortos que estavam mortos, e todos que morreram quando ele vier no seu segundo advento, vão ressuscitar todos para virem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para quê, Edinaldo? Simplesmente vai ser uma grande tristeza, grande choro, só para ser exterminado com o diabo e a terça parte dos anjos que desceram lá de cima, que já estão julgados e condenados. E todos irão contemplar. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Eu vou explicar aqui para você que não sabe o que é traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Para você que não sabe o que significa essa palavra, pierced, os traspassado, foram todos aqueles que mataram Jesus. Anás, Caifás, até Herodes não escapou. Os soldados, todos eles irão ressuscitar no segundo advento de Cristo, quando Cristo voltar para nos buscar com todo poder e grande glória, eles irão ressuscitar só para contemplar o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos, look at inside my eyes, que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. E que nós venhamos permanecer com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo todos os dias. Do nosso deitar ao nosso levantar. E passar o dia com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Olha nos meus olhos aqui. Qual é o tema? O tema é o milênio. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos. A vocês, jovens, guiado pelo Espírito Santo, vocês podem começar um tema do começo, que vocês montaram a pregação que o Espírito Santo te dá. Eu não, porque eu não monto. Eu só monto livros, cartas, capítulos e versículos e por aí vai. Vocês podem começar um tema do princípio da tua pregação, sendo guiado pelo Espírito Santo. Você pode começar até do meio da tua pregação, do meio para trás ou do meio para frente e sendo guiado pelo Espírito Santo. E antes de chegar no final da pregação, você voltar de novo lá no princípio. Sabe por quê? Porque uma coisa tem que linkar com a outra. Porque eu não sei se você vê muitos por aí afora. Até os pastores que se julgam renomados com 2, 3 teologatas por aí afora, assumem e quem tem o conhecimento, quem está na guia do Espírito Santo, quem verdadeiramente tem um dom de pregar, vê que não prega, que não sabem pregar. É a verdade pura, puríssima. E você vê eles mesmo contemplando, falando que não sabem pregar. E essa é a verdade. E por que muitas pessoas não chegam ao pleno conhecimento da verdade? Primeiro porque nunca tiveram um encontro com Cristo.
Porque toda pessoa que tem um encontro com Cristo tem o total conhecimento. Se ensinar errado, só vai ser assadão com o diabão. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Por isso que o nosso Pai pediu. João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E se você dá uma youtubada, uma redada socializada por aí afora, vocês vão ver os renomados assumindo que não sabem pregar. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de bênção. E muitas pessoas ainda vendo, ouvindo, ainda releva porque diz que o ser humano é falho. Agora olha uma coisa aqui para mim aqui. Ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que você sabe que tem uma responsabilidade, a palavra do Eterno em mãos, e que você está de frente de uma rede social, uma plataforma digital, ou no púlpito de uma igreja, ou em palestras por aí afora, que se diz que é palestra pregando a palavra de Deus por aí afora. Sabe o que acontece? Se ensinar errado e pessoas morrerem enganadas, a palavra de Deus assim diz, que morrem perdidas. Que morrem perdidas. E aí, como é que fica? Todos nós sabemos que a responsabilidade é grande. Que o pregador, que o pastor, diácono, ancião, presbítero, mestre, doutores da lei, ao ensinarem a palavra de Deus, ao pregarem a palavra de Deus, eles têm dois caminhos para conduzir o povo. Para a vida eterna e para o fogo eterno. É duro ver o Edinaldo pregar, sim ou não? Por quê? Primeiro, o evangelho eterno, ele tem que ser pregado por alguém. Ele tem que ser pregado por alguém no profundo, no raso, no mais profundo, bem aprofundado, sem vergonha. Porque ao você falar, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, que não sei o que, está falando isso, olha como é que Satanás é, que não sei o que, isso, aquilo, outro, porque já estão até proibindo de falar o nome de Satanás no púlpito de igrejas por aí afora, porque diz que está exaltando o diabão e a diaboa. Imagine por aí afora. O meu compromisso com cada um de vós, diante do meu Pai, é levar a verdade. E eu tenho pleno conhecimento, a convicção, que a palavra de Deus assim o afirma. João, capítulo 10, verso 16 e 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas do meu Pai nunca se escandalizaram, não se escandalizam e não se escandalizarão, ouvindo o evangelho eterno, reto e direto. É duro ver o Edinaldo pregar, sim ou não? Mas vamos para casa. É melhor você ouvir a verdade reta e direta, sem arrudeio, sem mimimi, do que você ser enganado por aí afora. Você prefere a verdade ou a mentira? A verdade, sim ou não? Pois então, continue conosco e vamos para casa. Santifica-te na verdade, porque a palavra do meu Pai é a verdade. Vamos lá para o tema? Vamos lá.
Apocalipse capítulo 20, verso 6. Vamos lá, ó. Bem-aventurados e santo. Bem-aventurado e santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está Pirognal, please. Jovem, pega como é que a banda toca. Sem vergonha, sem timidez. Por que que aqui, se eu tiver de arrotar no tema, se eu tiver de espirrar, de tossir, eu não corto? Por que que eu coloco até um filtrão para mim ficar parecendo um veão por aí afora? Para jogar a vergonha de vocês jovens e de vocês velhos que vêm com esse mimimi. Eu tenho uma ruguinha, vão ficar me zoando nas redes sociais. Olha, porque eu tenho uma ruga, não sei o que, isso aqui outro. Para de conversa fiada. Junte-se a nós e vamos pregar a palavra do nosso Pai. Amém? Voltando aqui, recapitulando, vamos lá. Ó. Apocalipse capítulo 20, verso 6 aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está Ragnal Pris. Na primeira ressurreição. Por que que uma coisa tem que ir linkando com a outra? Por quê? Lembra? O tema você pode armar, pegar do meio para o começo, do começo para o meio, pós, presta atenção, ó, pós o antepenúltimo livro ou carta, capítulo ou versículo, e sair discorrendo. É difícil, não é? Só que quando você tem o dom e quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, se torna fácil. Sabe por quê? Porque nós podemos até... Eu não monto pregação, não escrevo nada. De coisa do que eu vou falar, isso, aquilo, outro, nada. Se você ver, tem vídeo meu por aí afora, não faço nada. A não ser livros, cartas, capítulos, mas eu não noto nada. O que eu vou falar, nada. Agora, olha aqui nos meus olhos. A vocês que verdadeiramente têm o desejo de receber o dom da oração, o dom de memorizar a palavra do Eterno, o dom da pregação, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, erga as tuas mãos para os céus desse jeito e fé, jejum, oração, sentar a bunda, examinar, seja na cama, no sofá, na mesa, bota tudo num pacote só, no chão, na cadeira. Examina as Escrituras, jejum e oração, receba o dom de memorizar, o dom de pregar, o dom de evangelizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno. E junte-se a nós, vamos usufruir das redes sociais, das plataformas digitais, por onde nós passarmos no presencial e vamos pregar o segundo advento de Cristo. E vamos para casa. Amém? Por que, Degretião Britão? O que a palavra do nosso Pai fala assim, ó? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Só para nós concluir aqui, ó. Aqui, ó. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Agora, por que, Edinaldo? Só uma explicação aqui, pastors. Por que, Edinaldo? Que aqui sai do plural e entra no singular. Imediatamente. Para fazer o fechamento do versículo. Eu explico. Pastor, eu explico, não tem problema. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí resumiu o quê? A Trindade. Em quê? Em uma pessoa. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que antes é o quê? Ó? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos.
Agora aqui tem um porémzinho aqui que nós vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas por que da Gretião Prichão? Lembra? Voltando aqui, ó, aquilo que eu expliquei antes. Voltando. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. O que de Grotchão Prichão? Em Apocalipsão? Primeiro. Aí linka ou não linka uma coisa com a outra? É por isso que nós sempre pedimos dar aceito do sétimo dia. Até para os jovens, como eu peço aqui, seja desbravador, sejam aventureiros. A responsabilidade é grande, mas a recompensa é a vida eterna. Agora, quão lindo é, já imaginou? Nós chegarmos no céu. Você olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, e aí, de repente, você vê assim alguém com uma voz suave. Ei, eu sou Jeremias. Ei, eu sou Daniel. Você pregou a palavra do nosso Pai, o Evangelho eterno, e leu tudo que o nosso Eterno me deu para me escrever. Imagine, pense você aí, que privilégio. E aí, olhar para você assim, ó, nós estamos na eternidade. E nós está todo mundo junto para sempre, meus irmãos. Jovens, vamos pregar a palavra do nosso Pai, o segundo advento de Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E já imaginou? Ainda vai dizer assim. E ainda falava meus livros, cartas e capítulos e versículos ainda tendo memorizadão no cabeção ainda. Já imaginou? Desperta, meus irmãos. Vamos pregar a palavra do nosso Pai. Vamos aqui, ó. Voltando aqui para nós recapitular, para nós dar um pulinho para frente aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Imagine. Quantos dos nossos irmãos aí falam outros idiomas aí? Igual o de Grechon Prichon. Igual outros ainda vai falar ainda, você já imaginou? Nosso irmão Paulo, que era um poliglota. Falando lá das minhas cartas, capítulos e versículos, hein, bicho? Hein, bicha? Ainda aprendeu a falar outros idiomas ainda. Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos aqui, ó. É bom demais servir a Deus, não é fácil, mas é bom demais. E é choro, é lágrima, é assim mesmo, mas no final é a vida eterna. Amém? Para onde é o nosso Pai, amém? Nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai vai falar para nós aqui, amém? Vamos lá para recapitular aqui para nós dar um pulinho avante, vamos lá. Ó. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Lembra a explicação que eu dei? Por quê? Sai do plural e entra no singular. Por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí já está resumindo o quê? A Trindade. A Trindade. Vamos lá. A palavra Trindade, né, pessoal? Vou dar aqui uma
futucadinha aí. A palavra trindade se encontra na Bíblia, não tem? Se encontra. Acha ela assim, não acha? Porque faz aquela montagem, assim, vai montando e acha, não é a palavra trindade, sim ou não? E vai montando assim também e acha a palavra milênio, não acha? Mas engraçado que não acham a guarda do sábado no novo mandamento, não é? É estranho isso, não há incoerência por aí afora, né? E é engraçado que tanto nós encontramos a palavra trindade, primeiro, a palavra trindade, segunda, o milênio e terceira, a guarda do sábado. Dá no mesmo pacote, examinando, não é? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos lá, meus irmãos. Jeremias, vamos lá para o meu irmão Jeremias. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao 26. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao 26. Vamos lá. Ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Ó? Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Vamos lá. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Vai dar bom isso aqui, vai pegar, vamos lá. Ó. Olhei e eis que não havia homem nenhum. E todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Quando nós olhamos para essa passagem de Jeremias, capítulo 4, verso 23 ao 26, nós chegamos ao pleno conhecimento que quando a igreja for arrebatada e passar os 1000 anos no céu, a terra vai estar o quê? Deserta, sim ou não? E olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. As aves dos céus fugirão. A terra deserta e desoladas. Os montes outeiros, largado o mundo fora. E quando tudo isso, que pelo desenrolar profético, em um futuro tão próximo, nós iremos contemplar tudo isso. Na eternidade, passar o milênio com o nosso Pai. E sempre eu peço aqui, meus irmãos, que nenhum de nós se perca. Que nenhum de nós se perca. A você que está com dúvida da tua salvação, passe a ter certeza. Sabe por quê? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você está fazendo para você ter dúvida da tua salvação? O que você está fazendo? Vigia, desperta tu que dormes. Não deixe Satanás roubar a tua coroa. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Jeremias, capítulo
25, verso 33. Vamos lá, contemplando. Aqui, ó. Pois que o Senhor entregar a morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Vai pegando. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Quando nós retornarmos com o nosso eterno, todos esses que morreram perdidos, todos eles nós iremos ver, todos eles ressuscitar. Todos eles, nós iremos ver todos eles ressuscitar. Eu te pergunto, em qual desses dois lugares você vai querer estar? Primeiro, com o nosso eterno. Porque eu vou te falar aqui agora. Por que que eles vão ressuscitar? Você vai querer estar com o nosso eterno? Ou você vai querer ser assado com fogo eterno? Porque todos eles, quando nós voltarmos pós o milênio, todos os perdidos, Satanás com seus anjos, só irão ser assadão com fogão eternão. Fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Vamos lá, continuando. Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, voltando. Verso 1 e 3. Depois nós vamos voltar de novo. Preste atenção como é que a banda toca. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Vamos ler integral, porque nós vamos dar um pulinho para frente para mim não voltar de novo. Vamos ler integral. Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 3. Pega isso aqui, abençoado, para a honra e glória do nosso Pai, e vamos para casa, vamos para casa. Se morrermos antes de Cristo voltar, como eu peço sempre, que nós viemos morrer com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Ó. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Só que quando nós vemos aqui, um vai falar que é uma metáfora, outro vai falar que é isso, que é aquilo, porque no original, no grego, é grego que fala, no hebraico, é hebraico, aramaico, é grego, hebraico, aramaico. O Degrechão Prujão também gosta de caçar conversa um pouquinho, não gosta não, Pestre, sabe por quê? Porque vocês falam hebraico, aramaico e grego
e por aí vai. Mas quando se fala o resumo de tudo, vocês pegam o hebraico, o aramaico, o grego, sabe o que vocês fazem? Vocês fazem um ribuliço danado, jogando todo o princípio do eterno por fora, todo o contexto, todo o texto por fora, por terra, por aí vai, sabe usado, sabe por quem? Por Satanás mesmo. Por Satanás mesmo. Olha bem dentro dos meus olhos. Arrependam-se. Porque todos os pastores que estão me seguindo por aí afora, todos os pastores que estão me seguindo por aí afora, eu creio que em um futuro tão próximo, nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Já vocês outros que passam por aí afora de passagem, vocês já sabem o que vai dar para vocês. Assim como meu pai desdenhou dos filhos de Satanás, João capítulo 8, verso 37 ao 52, e o meu irmão Elias, quando zombou de toda aquela laia dos filhos de Satanás, eu também dou uma zombada com vocês, sabe por quê? Porque vocês não gostam de mim e vocês acham que eu gosto de vocês. Primeiro vocês já sabem, né? Já têm um pleno conhecimento, né? Disso, né? E eu também dou uma desdenhada por aí afora. Vamos lá, meus irmãos, para o texto que tem sim, tem que dar uma desdenhada assim, sabe por quê? Porque o trabalho deles é descaminhar os nossos irmãos do evangelho eterno e levar para a perdição eterna, para o fogo eterno. Vamos lá, ó. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. E aí, ele vai rodar do Oriente ao Ocidente, sem ninguém para tentar mais. Sem ninguém para tentar mais, para enganar mais. Sabe por quê? Porque todos os salvos estarão no milênio, e todos nós estamos inclusos, no milênio com o nosso Pai. E todos os perdidos jazerão nas sepulturas, outros mortos por aí afora. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar com todo poder e grande glória, todo olho o verá, mas nem todo olho o contemplará. Nem todo olho o verá para sempre, e sim os salvos. Os perdidos irão contemplar e ao mesmo tempo irão capotar, porque o pecador jamais pode ver o eterno e permanecer vivo. Meus irmãos, em um futuro tão próximo, Cristo virá nos buscar. Se o nosso Pai der uns aninhos de vida a mais para nós, nós iremos contemplar esse céu se rasgar do Oriente ao Ocidente. E nós ver o Cordeiro Santo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vir nos buscar para nós passarmos o milênio com Ele na eternidade.
e desde então estaremos com ele para os séculos dos séculos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, verso 5 ao 7. Porque o verso 8, nós iremos deixar para nós fazermos o fechamento do vídeo para ver como é que a banda toca. Vamos lá, continuando. Apocalipse, capítulo 20, verso 5 ao 7. Vamos lá. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Aí sabe quem são os restantes aqui? Sabe quem é os restantes? Todos os perdidos que estiverem vivos. Quando Cristo voltar, o que eu falei antes? Que só vão contemplar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor e capotar. Vamos recapitular de novo, vamos sim, ó. Aqui, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos, todos os perdidos que já morreram desde lá, desde de Moisés para lá, desde do meu pai Noé para lá, desde meu pai Adão, da minha mãe Eva para lá, que morreram perdidos. Todos que morreram não vão ressuscitar na primeira ressurreição. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, pós o milênio, no tribunal de Cristo, irão chorar, ranger de dentes. Sabe por quê? Porque muitas pessoas perderam a sua vida, a sua eternidade por causa de 1 minuto, de 5 minutos, por causa de um dia, por causa de meses. Até andaram com o Senhor, tempo, depois abandonaram o Senhor, caíram no mundão, na perdição por aí afora e morreram perdidos. E naquele dia haverá choro e ranger de dentes. E lembra que nenhum de nós aqui se perca. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Aí aqui, nós vamos ler integral a primeira leitura que eu li, lembra? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Agora vamos lá, ler integral, vamos lá. Ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, stop here right now, please. Stop here right now, please. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. Lembra? Acompanhe os vídeos. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem serão, Edinaldo, da família de Deus? Todos os forasteiros, peregrinos, estrangeiros por aí afora. Quando aceita Cristo, já não somos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus.
e nós iremos reinar com o nosso Pai os 1000 anos na eternidade com Ele. E aí, após os 1000 anos, após o milênio, nós estaremos com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Vamos lá, verso 7. Aqui, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí aqui, nós iremos deixar o verso 8 para nós fazer o fechamento do vídeo. Sim, com certeza, com certeza, com certeza, para nós fazermos o fechamento do vídeo. Com certeza, para a honra e glória do nosso Eterno. Agora vamos aqui a Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao 2. Apocalipse, capítulo 21, vamos ler verso 2 e verso 10. Vamos lá. Meus irmãos, mais umas 3 leiturinhas aí e nós iremos fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro para a honra e glória do nosso Pai. O Edinaldo, como assim Satanás será solto, Edinaldo? Porque ele só vai reunir todas as que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui, e aí sabe o que acontece? Ele com a sua sagazez ainda vai reunir todos os perdidos para invadir a cidade santa, Nova Jerusalém. Mas vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 10. Vamos lá. Ó. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ô, Degreção Pichão, que negócio é esse aí, Degreção Pichão? Sim, até queria, please. Apocalipse capítulo 20, verso 7, se eu não? Satanás será solto da sua prisão, se eu não, após os 1000 anos. Aí por quê? Nós vem aqui, para depois nós voltar lá de novo. No verso 8 e 9. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos lá. Verso 10. Aqui, ó. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quando nós falamos que Satanás ele é sagaz, que nós ensinamos que Satanás ele não está nem aí nem para mim nem para você, que ele já está julgado e condenado. Tem muitas pessoas que replicam as nossas falas, os nossos vídeos por aí afora, dizendo que Deus é amor o tempo todo, que Deus é bom o tempo todo. Só que vai chegar o momento que o amor de Deus, a bondade de Deus, veja, segura essa pedrada. Vai chegar o dia e a hora, segundo, mês, milésimo e ano, horas, noite ao dia, que Deus,
o seu infinito amor, a sua infinita bondade, só vai permanecer para os salvos. Amor, a sua infinita bondade, só vai permanecer para os salvos. Repito, vai chegar dia, mês, ano, horas, minuto, segundo, milésimo, dia ou noite, que o infinito amor de Deus, que o infinito amor de Deus, a infinita bondade de Deus, só vai permanecer com os salvos. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por que, de Grechão Prichão? Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? Lembra? Efésios capítulo 5, verso 14? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. E levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Como que Cristo te iluminará? Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não haverá noite nem dia, e nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E aí? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E vamos para casa. E vamos para casa. Porque a cidade santa está nos esperando. Cristo está voltando para nos buscar. Não vamos decepcioná-lo. Que naquele grande dia, quando ele voltar com todo o poder e grande glória para buscar os salvos, ele contemplar o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo e nós ver no semblante do nosso Pai a felicidade dele, porque nós somos preciosíssimos para ele. Ele se esvaziou da eternidade. Ele desceu aqui nessa terra para habitar em um corpo de carne, se fez igual a mim e a você. Passou uma vergonha no madeiro, despido. Foi morto e crucificado por amor a mim e a você. Que naquele grande dia nós venhamos alegrar o nosso Cordeiro Santo, de nós contemplá-lo, ele com todo poder e grande glória. E nós termos assunto ao céu, com nossos corpos lindos e maravilhosos, e estar com o nosso Pai no milênio e pós o milênio, continuarmos com ele para os séculos dos séculos. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Meus irmãos, mais umas duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mesmo duas, três, qualquer coisa nós dá um acréscimo aí também. Não tem problema. Jovens, vê como é que faz o fechamento do tema, um fechamento de um vídeo, um fechamento de um tema, um fechamento de um sermão. Você pode anunciar no princípio do sermão, no princípio do vídeo, no início, ou quando
estiver finalizando o sermão, para você não falar, irmãos, agora vamos orar. Acabou, para você não dar um giro na igreja ou numa rede social, amém? Você pode falar no início do vídeo quantos minutos ou horas será o tema, ou você pode anunciar no início do vídeo quantos minutos ou hora será o tema, ou você pode anunciar também quando você estiver finalizando, para você não jogar um gelo nas redes sociais ou na igreja. Desperta do que dorme. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Aqui, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Está pirognal para isso? E foi dada a autoridade de julgar. Vocês sabem que nós, os salvos, os santos, iremos participar do julgamento? Não sabia? Vamos voltar um pouquinho atrás também. Vamos lá. Não sabia? Vamos lá, vamos contemplar. Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Aqui, ó. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós chegamos ao pleno conhecimento do resumo e a conclusão do resumo, da sinopse, da síntese da conclusão, que o Novo Testamento é a sombra do Velho Testamento e que os dois se encaixam perfeitamente. Por isso que a Bíblia é para ser examinada e não apenas lida, tem que ser estudada, examinada. Às vezes você pode estar se perguntando, quantos anos de igreja e eu nunca ouvi alguém falar que os salvos, os justos, os herdeiros do céu irão julgar o mundo, irão participar do julgamento do mundo. Por isso que nós alertamos, vê qual o evangelho que você está ouvindo. Vê em que igreja você está colocando o teu tempo. É o teu bem mais precioso. Lembra, o nosso pai falou assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque o intuito do diabo é enganar mesmo, seduzir as nações mundo fora. Vamos lá, continuando. Apocalipse. Vamos lá, ó. Apocalipse, capítulo 20. Terminar o versículo 4. Vamos recapitular de novo aqui, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lembra? Revelation 13, verse 16 to 18. The Bible says, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hands or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that has the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 18. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na sua mão direita ou na testa, de modo que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número será 666. Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória ao nosso Pai. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do nosso Pai, que nós contemplamos que o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, nós entendendo que nada pode com a verdade a não ser a verdade. Ninguém mais nos engana, nem Satanás, nem seus filhos, nem seus falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, mundo fora, por aí afora. E foi por isso que você caiu aqui nesse vídeo, para que Satanás não te seduz mais. E vamos para casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, contemplando, vamos lá, ó. Voltando para a honra e glória do nosso Eterno. Para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Com chave de ouro, para a honra e glória do nosso Pai. E aqui nós vamos ver o que vai acontecer pós o milênio, sabe por quê? Porque, Edinaldo, o tema é o milênio, mas nós temos que deixar o tema bem completão para a honra e glória do nosso Eternão, sabe por quê? Porque senão o tema não vai ficar completo se você não chegar e deixar bem clarão o que vai acontecer após o milênio. É o que eu não desejo nem para mim e nem para você. O que vai acontecer pós o milênio. De ruim, porque o de bom pós o milênio é o que eu desejo para mim e para você. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 8 ao 9. Vamos lá. Para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Aqui, ó. Aqui, ó. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Sabe, quando o nosso Pai fala para nós assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14,
Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ela. Lembra. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ela. Verso 14 agora. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam, os que entram por ela. Os que acertam, dá no mesmo, vai ter a tradução que vai dar diferente, dá no mesmo. E aí? Pegou ou não pegou? Os que vão se salvar são poucos ou são muitos? E os que vão se perder são poucos ou são muitos? Lembrando que eu não vou cortar porque eu espirrei, lembra? Se eu tossir, se eu arrotar, até se eu arrotar, se eu espirrar, eu não corto. Para jogar vergonha de vocês, jovens e velhos, por aí afora. Vamos pregar a palavra de Deus sem frescura, sem mimimi. E aí, entenderam? Vamos lá, continuando. Verso 9. Aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando nós retornarmos após o milênio, Satanás e seus anjos. Quem são os anjos de Satanás, Edinaldo? Foram todos que foram precipitados com ele? Não. Pastores, presbíteros, anciões, diáconos, profetas. Quem não quis aceitar Cristo como seu Salvador, quem aceitou a Cristo como seu Salvador e levou a graça na graça e morreu na perdição, todos serão anjos de Satanás. E ele reunirá a todos, a última sedução de Satanás. Neste exato momento, todos os salvos que morreram, salvos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, estarão à direita do nosso Eterno, que nós estaremos lá também, para a honra e glória do nosso Pai. Eu vou voltar aqui para nós fazermos o fechamento do vídeo aqui ainda. Mas eu já vou para nós fazer o fechamento já junto aqui, ó. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Sabe por quê? Porque assim como meu Pai não quer que nenhum de nós se perca. Porque o desejo dele é que nenhum homem se perca. O meu desejo também, que nenhum de nós aqui se perca. Que nós iremos contemplá-lo, o Rei dos Reis, vir nos buscar no seu segundo advento. Se nós estivermos mortos, que nós venhamos ressuscitar para encontrar o nosso Salvador. Se nós estivermos vivos quando Ele voltar, que nós venhamos contemplar o nosso Salvador vindo nos buscar. E lembra o que eu falei no começo do vídeo, na abertura? Que para muitos poderia não encaixar Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8, na abertura do vídeo ou no fechamento do vídeo.
mas vê como é que é ser guiado pelo Espírito Santo, com toda a humildade, com toda a simplicidade, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Eterno. Quando o nosso Salvador vier, com todo poder e grande glória, todos os perdidos que não ressuscitaram na primeira ressurreição irão ressuscitar na segunda ressurreição e ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a tristeza deles, para a destruição deles, porque aqui está escrito: Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which to come, the Almighty. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe por que eu coloquei para fazer a abertura do vídeo? Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. E porque eu coloquei para fazer o fechamento do vídeo? Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Porque os dois grupos irão contemplar. O primeiro grupo dos salvos contemplaram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os que morreram, ressuscitaram para ver ele vir nos buscar. Para vir buscá-los. E todos os perdidos, quando passar o milênio, que o nosso Eterno vier com todos nós, os salvos, todos eles irão contemplar, irão chegar ao pleno conhecimento da verdade, que o que estava escrito se cumpriu. O que estava escrito, que poucos iriam se salvar, se cumpriu. E o que estava escrito, que pós o milênio Cristo iria voltar, se cumpriu. Para a tristeza deles, para lamentos dele, choro e ranger de dentes. E todos nós que falamos sobre o milênio, sobre a destruição, sobre o privilégio de vir Cristo voltar com todo o poder e grande glória, buscar os santos, os salvos. Nenhum de nós fala sorrindo, desdenhando de todos aqueles que se perderam, a não ser de Satanás e seus filhos que se entregaram para ele por aí afora, que zombaram, que zombam, não é, pastores? Que zombam dos princípios do meu Pai, assim como eu zombo de vocês, como meu pai zombou, meu irmão Elias zombou, e eu também zombo de vocês. Mas a grande tristeza é que todos que vão ver Cristo voltar e chegar ao pleno conhecimento pós o milênio, que vê Cristo voltar pós o milênio, ter o pleno conhecimento, que se perderam por causa de um dia, por causa de 5 minutos, por causa de um mês, semana, dias, anos, só vai restar um lamento para todos eles. E da minha família, possivelmente, dos meus antepassados, vai ter pessoas que se perderam. Da sua também vai ter pessoas que se perderam.
Pessoas que serviram a Deus, ficaram ali firmes na caminhada por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e se desviaram do caminho do Senhor. E sabendo que Cristo iria voltar, que o milênio iria chegar, que o milênio iria acontecer. E sabe o que acontece? Deixaram ser seduzidos por Satanás. E quando nós contemplar todos eles vendo para invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, que o nosso Pai só vai dizer assim, ó, fazer a separação. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Quando nós contemplar isso aqui, que nós vermos a grande tristeza, porque no momento de toda aquela destruição que Satanás, vamos invadir a cidade santa, invadir, seduzir todo mundo, o nosso Eterno só vai separar. Lembra? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que eu não desejo para nenhum de nós pós o milênio, que é isso aqui. Fogo e enxofre. E só vai descer fogo e enxofre para consumir Satanás e seus anjos. Eu te pergunto, você que está brincando de ser crente, a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te pergunto, a você que está desviado dos caminhos do Senhor, está fazendo planos para voltar, como você vai querer estar? E onde você vai querer estar naquele grande momento? E esse momento vai chegar e está próximo. Lembra? 1000 anos para o nosso Pai é como um dia. E um dia para o nosso Pai é como 1000 anos. Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai querer estar à direita e ouvir a voz do nosso Pai dizendo, vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou você quer ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Que isso aí esteja repreendido da minha vida, da nossa vida. Meus irmãos, o lado da direita é o que Deus
tem preparado para mim e para você. O lado da direita é o desejo de Deus e o meu desejo que nós estaremos. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Neste exato momento, só vai descer lágrimas dos nossos olhos, porque nós vamos ver pessoas que nós amamos, que não aceitou a Cristo, que zombava de Cristo, que não quis nada com Cristo, que desprezaram a eternidade. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E aí, nós vamos sentir o nosso Pai, o nosso Cordeiro Santo, enxugar todas as nossas lágrimas. Porque ali vai ser o último choro que nós iremos chorar. E depois nós iremos estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nós vamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E após tudo isso, nós vamos ouvir o último parágrafo de um livro fabuloso que a minha irmã Ellen Goldwhite deixou escrito para nós. O Grande Conflito. O último parágrafo desse livro fabuloso, O Grande Conflito. E aí vai soar assim, ó. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é. Aí vem a última palavra que contém 4 letras. O que Deus é. Lembra que eu falei antes? Que Deus é só vai continuar, só vai permanecer com os salvos. Amor, bondade. Que Deus é amor. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser crente, pare com isso. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está distanciado, desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Possivelmente você já tem ouvido falar histórias reais, verídicas, ou você já acompanhou fatos reais de pessoas que passaram anos servindo a Deus, se desviou, ficou fazendo planos para voltar para o Criador e morreu no mundão sem voltar, morreu perdido. E aí, é esse mesmo caminho, é esse mesmo futuro que você quer para você? Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos passar 1000 anos com o nosso Pai na eternidade. E pós o milênio, vamos continuar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Vamos para casa. Vamos para casa. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai, para a honra e glória do nosso Pai. Curvamos nossas frontes.
Grandioso Pai, nosso eternial que habita no mais alto dos céus. Pai, nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado, por mais um estudo, Senhor, sobre a tua santa e bendita palavra, sobre o milênio, Pai. Pai, te peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor, na rocha, Pai, na pedra angular que é Cristo. Que o teu santo e amado Filho Jesus Cristo permaneça conosco, porque sem ele nada podemos fazer, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai, quando nós pecarmos, eu te peço que o Senhor perdoe nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai. Nossos erros, nossas fraquezas. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor, Pai, esteja conosco, que o Senhor não nos deixe aqui nem um segundo, nem um milésimo sequer, Pai. Pai, nesse lamaçal de pecados, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós te pedimos que o Senhor, Pai, esteja conosco. Que o Senhor seja o marinheiro, o condutor do nosso barco, enquanto aqui nós estivermos, Pai, navegando nesse lamaçal de pecado. E assim como o teu santo e amado Filho Jesus Cristo saiu daqui vitorioso, que nós, Pai, venhamos sair daqui vitoriosos com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Pai amado, eterno e justo, nós te pedimos que essa prece, esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Somos teus filhos e queremos estar com o Senhor na eternidade, Pai, para os séculos dos séculos. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas, seguidores, todos os dias, como sempre, Pai. Te peço que não sejam apenas números a mais aqui nessas redes sociais, Pai, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo, pelo teu amor, pela tua graça. Nós te pedimos tudo e te agradecemos por tudo, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse foi o tema de hoje. Qual o tema? O milênio. Que nós, em um futuro tão próximo, estaremos no milênio com o nosso Pai. E pós o milênio, continuaremos com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord is peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.